Pessoal, hoje a gente vai falar sobre agropecuária no mundo, né? E a diferença do espaço agrário em diferentes lugares do planeta. A diferença principal é entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, e a gente vai conhecer como se desenvolve, né? Na sequência. A agropecuária no mundo desenvolvido ela se configura da seguinte forma: é avançada tecnicamente, né? Tem elevados índices de produtividade, uma vez que se utiliza muito mais o solo, né? Bem aproveitado. E a diferença de organização entre o espaço agrário dos Estados Unidos, que é uma grande potência agrícola, e também da Europa desenvolvida, né? Europa dos países desenvolvidos, a grande diferença é que nos Estados Unidos predomina a agricultura moderna empresarial e no continente europeu as terras são utilizadas de maneira intensiva, com predomínio de pequenas e médias propriedades policultoras. Lembrando que nos Estados Unidos tem grandes extensões de terras que são organizadas no espaço agrário para produzir monoculturas, né? Os grandes cinturões. E aí tem o cinturão do leite, né? O cinturão da pecuária intensiva seria o cinturão da pecuária extensiva, o cinturão do trigo, tem o cinturão do milho, o cinturão também da produção agrícola tropical, né? E também da policultura. Portanto, ali tem muitas fazendas grandes, mas com alta produtividade. Isso acontece também no continente europeu, porém tem as propriedades são menores, né? E o emprego de alta tecnologia, né? A modernização também é intensa, e, mas não é com o perfil que tem nos Estados Unidos, né? O modelo empresarial. Políticas agrícolas no mundo, né? Nós temos a política agrícola protecionista, que é a que mais se destaca nos países desenvolvidos, e que ela se caracteriza por subsídios, financiamentos, barreiras sanitárias, cotas e sobretaxas de importação. Geralmente isto é para proteger os produtores locais, né, a indústria local, e acaba prejudicando muito os países subdesenvolvidos que não conseguem chegar nesses mercados que são mais ricos, né? Então tem mais poder de compra, e a intenção geralmente é incentivar essa produção interna e proteger o produtor rural da concorrência externa. A política agrícola protecionista exercida pelas nações mais ricas tem afetado de maneira direta os países subdesenvolvidos, cujas economias estão apoiadas na exportação de gêneros agropecuários. O que acontece? Os países subdesenvolvidos não têm uma economia diversificada, eles se apoiam geralmente em algum produto específico, né? E quanto mais restrita essa economia mais dependente de um único produto, seja agropecuário, de repente um ou dois, né, itens, esse país mais pobre ele mais dificuldades ele tem de se desenvolver, porque ele em algum momento oscila o valor desse produto, ou acontece de repente alguma perda de safra e acaba prejudicando boa parte da população, né? Compromete todo o país. Diferente de países que são desenvolvidos em todos os seus aspectos, né? Tem diversidade, uma economia diversificada, acaba superando crises mais rápido ou até nem é atingido por crises, né? Então esse mais ou menos é o perfil do mundo dos países do mundo desenvolvido, né? Tem a política agrícola voltada para proteger os seus produtores. Não significa que eles não importem, obviamente sim, porque tem uma alta taxa de consumo, né? Eles acabam sim também comprando do exterior. E o subsídio é uma coisa muito importante, né? Geralmente a gente ouve falar, mas não lembra exatamente do que é. É quando o governo, né, ele subsidia, né, ele dá dinheiro para aquele produtor ter acesso a seu... Por exemplo, se perder uma safra, se tiver prejuízos na lavoura, o governo acaba
dando dinheiro, né? Ah, é, abrindo algum crédito, alguma coisa do tipo, para que esse produtor não perca o seu investimento, né? A sua lavoura. Seria só um exemplo. A barreira sanitária ela é muito utilizada pelos países desenvolvidos. Geralmente eles acabam encontrando, né, algum tipo de bactéria, substância, algum componente, alguma coisa que possa pôr em risco as suas populações e impede, né, a importação de produtos agropecuários vindos de países subdesenvolvidos. E a ligação é essa sempre, né, questões sanitárias, né. Cotas sobre taxas de importação. O produto chega mais caro lá, mesmo ele saindo mais barato, né? Uma vez que os países subdesenvolvidos têm a produção com uma mão de obra muito mais barata, então geralmente chega lá, teria que concorrer com um valor bem menor e acaba chegando num preço muito mais alto e não consegue vender ou não vale a pena para o produtor de um país mais subdesenvolvido. E no mundo subdesenvolvido, seja países pobres, periféricos, a nomenclatura ela é específica, mas geralmente ela pode ser utilizada como sinônimo, vários termos, né? Predomina o modelo agroexportador. Esse modelo ele tem um reduzido nível tecnológico, baixa produtividade, concentração de terras, conflitos fundiários. Isso é características gerais, né? Esse modelo agroexportador tem a presença de grandes lavouras comerciais, né, voltadas para exportação. Ficou uma herança das enormes plantations, né, das colônias europeias que introduziram, as potências europeias que introduziram nas colônias esse modelo agroexportador. Então a gente pode citar aqui Argentina, Brasil, México e também China e Índia, né? A Índia foi colônia. E a China também por ter essa característica de ser uma grande potência agroexportadora, porém subdesenvolvida, né? E que também utiliza métodos tradicionais na agricultura, né? Com utilização de queimada, arado de tração animal, um plantio na colheita das lavouras, trabalho manual. Isso é comum encontrar. Tem investimento também em capital e tecnologia, porém essa grande maioria da população rural ela trabalha no aspecto mais tradicional da produção agrícola. Já na concentração de terras, conflitos fundiários, isso se deve também à herança colonial, de certa forma, né? Não deixa de ser, porque grande parte da terra permanece em poder de uma pequena elite latifundiária que gera um conflito entre fazendeiros e camponeses, né? Esse atrito ele vai se prolongando, né? E muitos desses camponeses ou trabalhadores rurais que perderam suas terras, que eram pequenos ou médios produtores, né? Acabam se unindo, né? E formando movimentos sociais que reivindicam, né, acesso à terra para poder produzir, poder trabalhar. Isso aqui foi um toque aí geral, né, da agropecuária no mundo, que trata diretamente da produção de alimentos, né, e como está mal distribuído, como é desigual, e a diferença principal entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né, no que tange a produção agrícola mundial. E por hoje é só isso. Um grande abraço a todos. Obrigado por seguir o meu canal. Espero que estejam aproveitando, gostando. E qualquer dúvida é só me escrever.